Olá, desbravador e desbravadora do Clube Cruzeiro do Sul. Estamos, no isolamento, mas nem por isso que nós vamos deixar de ter instrução do clube. Eu estou aqui hoje para dar uma instrução de campo. Como que nós vamos encontrar lenha para fazer uma fogueira e o uso correto do machado, do facão, do canivete, como nós vamos usar bem esses utensílios. Bom, como nós estamos no isolamento, eu não estou num local aqui muito adequado, mas vou tentar passar por aqui algumas instruções. Quando nós chegamos num local e vamos procurar por lenha, nós temos que procurar por lenha seca. De preferência, aquelas árvores que já caíram, galhos que já caíram, que estejam secos, são um excelente material para combustão e para fazer uma fogueira. Mas e se, por exemplo, nós estamos num período de chuva, está chovendo, onde e como eu vou conseguir lenha numa condição para acender uma fogueira? Então nós temos que olhar para o ambiente que nós estamos e procurar se porventura existe alguma árvore que esteja morta, uma árvore seca e que ainda esteja em pé. Por quê? Ela no chão, ela vai absorver a umidade, ela vai ficar muito úmida, vai ser mais difícil você acender essa fogueira. Agora, se essa árvore estiver em pé, a água que cai, ela escorre e possivelmente se ela tiver uma casca, então o miolo dela vai continuar ou permanecer mais seco. É uma boa oportunidade então ali de você conseguir lenha para fazer uma fogueira num tempo molhado. Então, como eu falei com vocês, aí é uma técnica para poder encontrar lenha no tempo de chuva. Outra coisa, nós temos aí, eu citei antes, 3 instrumentos, além de outros, mas os mais comuns utilizados, que é o canivete, o facão e o machado. Eles vão ser utilizados de acordo com cada tipo de material que a gente for precisar. Por exemplo, se nós formos pegar uma árvore mais robusta, por exemplo, como essa aqui, onde nós podemos observar o caule dela é mais grosso, nós vamos precisar de um machado. Se essa fosse uma árvore seca, fosse cortar ou já tivesse caído, nós fomos fazer toras menores, nós precisaríamos de utilizar um machado mais pesado, mais apropriado para cortes maiores. Agora, se nós fôssemos cortar, por exemplo, essas galhas mais finas dela, nós podemos utilizar o facão, um equipamento mais leve, menor e que vai ser eficiente. Nós vamos usar o canivete principalmente em cozinha, mas também para pequenos galhos que nós vamos usar ali para iniciar uma fogueira. Falando nisso, nós somos, quando nós vamos procurar material, nós temos que encontrar materiais diversos. Por exemplo, essa palha de bananeira, ela é muito boa para que nós possamos utilizar de isca. Lembrando que isca é aquele material que nós vamos utilizar para iniciar uma fogueira, para iniciar o fogo ali. Então essa palha ela é excelente para nós utilizarmos como isca. Também é importante que nós possamos conseguir galhos mais finos, gravetos. Porque uma vez que nós acendemos a isca, nós vamos colocando os gravetos dos mais finos para os mais grossos, até que dê uma chama maior e mais consistente, formando inclusive brasas. E aí nós vamos aumentando a espessura, a grossura dessa lenha que nós vamos utilizar, até que nós venhamos a colocar uma lenha propriamente dita para que o nosso fogo seja alimentado e nós possamos então ali cozinhar e preparar o nosso alimento de acordo com o objetivo que nós vamos fazer. Com relação então a esses instrumentos de corte, como estamos em isolamento, eu não tenho em casa nenhum facão, nenhum machado, eu vou utilizar aqui uma faca para tentar passar essa instrução. Então, vocês perceberam que eu estava com ela o tempo todo nessa posição aqui. Sempre quando você for transportar um instrumento desse de corte, se você tiver a bainha, é apropriado que ele esteja na bainha, embanhado, para que evitar qualquer tipo de acidente aconteça. Mas se você não tiver, você vai sempre transportá-lo, movimentar nessa posição aqui, para evitar que numa eventual queda você possa se machucar. O corte para fora, preso aqui ao braço, dessa forma. Aqui você vai evitar qualquer acidente de movimentação, um corte acidental, algo do tipo.
Outra coisa, quando você for passar essa ferramenta, esse instrumento para alguém, você nunca vai passar dessa forma, ou dessa forma, ou dessa forma, por exemplo. Você vai sempre pegar pelo cabo e entregar para a pessoa também pelo cabo, ela pegar dessa forma. Assim evita-se acidentes nesse tipo de manuseio, seja ele o facão, seja ele o machado, seja ele um canivete. Tem que se observar dessa forma. Outra coisa também que é muito importante, se você vai ter um local no seu acompanhamento para corte da lenha, vamos supor, você pegou madeira grande, ainda com muitos galhos, e vai fazer esse preparo dela na sua sua área de acampamento. Você tem que separar ali uma área, que seria essa área de corte de lenha. É bom separar ali de uns 3 metros quadrados, de forma que possa ser, se possível, isolada, e só vai acessar aquela área quem estiver fazendo o trabalho do corte, para evitar qualquer tipo de acidente ali também. Quem não está envolvido naquela atividade vai ficar fora dessa área. Outra coisa, seja independente do instrumento que você estiver utilizando, seja o machado, seja o facão, seja o canivete, você nunca vai deixar ele jogado no chão. Por quê? 2 motivos. Primeiro, acidentes. Você vai evitar acidentes. E o segundo é para preservar o próprio equipamento, para que ele ali não fique no chão. Se tiver úmido, ele pode ficar também, absorver essa umidade e vir a oxidar, a enferrujar. Outra coisa, como utilizar esse instrumento na hora do corte, independente de qual seja o machado, seja o facão ou até mesmo o canivete. Você nunca vai fazer cortes batendo ele reto, perpendicular à madeira. Dessa forma você vai gastar muita energia, não vai alcançar o objetivo, que é o corte, e ainda vai cegar o seu equipamento. Então você sempre vai fazer cortes batendo ele em V. Dessa forma, aproximadamente aí 45 graus. Você vai fazendo dessa forma, você vai gastar menos energia, vai conseguir alcançar o seu objetivo de forma mais rápida e preservando a integridade do seu equipamento. Se você está utilizando uma madeira ou precisa de cortar uma madeira que seja muito grossa, você vai fazer o que? Corta de um lado, fez um V, vira a madeira para o outro lado e faz o mesmo procedimento. Dessa forma você vai conseguir cortá-la num tempo mais rápido. Tá? Se ela for grande demais, você pode, aqui não é o caso, mas você pode, por exemplo, apoiá-la no chão, apoiá-la em um outro local, num barranco, numa outra árvore, desde que ela fique bem firme, ou até mesmo segurá-la e fazer esse trabalho do corte que você vai demandar, ok? Mesmo procedimento com o facão, mesmo procedimento com o machado. Se terminei o corte, preciso de deixar ali por algum instante, você vai fincá-la naquela madeira em vez de deixá-la no chão. Terminou, você vai lavar o seu equipamento e vai secá-lo e vai guardá-lo convenientemente, de forma a evitar algum acidente ou evitar que ela possa ser danificada. Ok? Então aqui são algumas breves instruções de como utilizar esses equipamentos, de como transportar, de como passar de uma pessoa para outra e de como você fazer o corte. Importante, é uma ferramenta, vocês observaram que o tempo todo eu falei ferramenta, então isso aqui não é brinquedo, não pode, em hipótese alguma, ser utilizado como brinquedo. Não jogue, não deixe solto em qualquer lugar, no chão. Não use como realmente um brinquedo para fazer brincadeiras, isso pode causar acidentes sérios e graves. Então utilize como uma ferramenta, preserve como uma ferramenta, porque ela vai ser muito útil no acampamento para que você possa encontrar a lenha e preparar ali seu alimento, se aquecer, espantar insetos, espantar animais. Essa é a nossa primeira instrução de como utilizar esse tipo de ferramenta, os cuidados que você deve ter com ela, de como encontrar lenha. Um ponto importante falando de encontrar lenha, eu encontrei, e principalmente como eu disse antes, eu encontrei num tempo de chuva, consegui encontrar uma árvore seca que estava em pé e fiz dela ali a lenha para a minha fogueira. Como armazenar essa lenha de forma que eu vou ter lenha o mais próximo de seca possível durante o meu acampamento?
você de forma alguma vai deixar a lenha no chão, vamos dizer assim, deitada. Você tem que providenciar uma forma de que ela fique em pé, ok? Dessa forma, se estiver chovendo, a água vai bater, vai escorrer e ela não vai se encharcar com tanta facilidade. Se você tiver material suficiente, você pode de repente fazer uma esteira para que ela fique em cima dessa esteira. Então ela vai ter ainda menos contato com o chão, absorvendo menos umidade ainda. E se você também tiver disponibilidade de material, você pode vir fazer uma cobertura, utilizando ali uma estrutura de pioneiria, com madeira, se tiver bambu no local, e cobrindo, por exemplo, com folha de bananeira. Dessa forma você vai evitar que a água caia diretamente sobre a sua lenha. E isso você vai conseguir ter uma qualidade de lenha para manter a sua fogueira no tempo chuvoso. Falando de fogueira, é importante lembrar também o seguinte: a fogueira em momento nenhum ela pode ser deixada sozinha, ok? Ela não é pessoa, mas ela tem medo da solidão. Piada ruim, né? Mas você vai lembrar disso. Então, se o clube tiver que sair, se a sua unidade tiver que sair, você vai lá e vai apagar a sua fogueira. Não deixe ela acesa, isso pode causar um acidente, ok? Para você acender uma fogueira, lembrando, você vai ter que limpar a área, tire folhas secas, tudo aquilo que possa vir a entrar em combustão de perto da onde você vai acender a sua fogueira. Nunca acenda a fogueira debaixo de árvores, isso pode causar incêndio. Não acenda a fogueira próximo às suas barracas, tá? Também pode ser perigoso. Só algumas dicas, nós vamos falar num outro momento de forma mais conveniente sobre fogueiras, os tipos de fogueiras que existem, a fogueira que você vai ter para aquecer, para cozinhar. Num outro momento nós vamos falar mais sobre isso. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, mande suas dúvidas que nós possamos tirá-las e você possa compreender bem como manusear um facão, um machado, um canivete e como encontrar e cortar uma lenha. Até mais, até a próxima, desbravador.